Salve, salve galera, estamos aqui no sítio. Hoje é dia 20 de junho de 2020. A gente vai fazer o primeiro vídeo mais voltado para psicologia aqui no canal, porque vocês não sabem ainda, mas a minha noiva Julia Mayumi, ela é psicóloga e ela trabalha com análise do comportamento. Trabalha com autistas, mudando a vida dessas crianças, fazendo com que elas evoluam e passem a se comportar como crianças típicas, que são crianças... Ela vai explicar um pouco sobre isso, sobre principalmente a evolução, que é o tópico aqui do vídeo. Então, passo para você, se apresente. Fale quem você é, a sua formação, o que você faz da vida e como isso funciona. Oi pessoal, como o Júlio falou, sou noiva dele, sou psicóloga formada há 2 anos. Você tem que começar em algum momento, senão Sou você vai ficar assim pra sempre. Sozinha eu consigo falar, isso que é o problema, entendeu? Pega na mão então, finge que eu não tô aqui. Não dá pra fingir que você não tá aqui. É assim? Dá, não dá não. Você não lembra que eu fazia story? Eu consigo fazer story. Então, faz um story aí. Eu Bom, então a gente vai fazer algumas perguntas aqui para que a Júlia responda. E eu acho que a parte principal aí, que foi, como eu falei, o ponto do vídeo que eu quero que ela explique pra gente é a evolução na visão de um analista do comportamento. Então eu acho que primeiramente você podia explicar um pouco pra gente o que é a análise do comportamento, para apresentar para a galera que não conhece isso. A análise do comportamento é uma ciência que investiga o comportamento humano e tem como objetivo trabalhar sobre o comportamento. Qualquer tipo de comportamento que a pessoa tem, ela consegue analisar em cima da ação da pessoa e tentar entender qual o motivo disso. A gente faz análise funcional, que investiga o que é o comportamento, a causa dele, né? A gente chama função do comportamento. E através disso a gente busca entender qual foi o antecedente daquele comportamento e qual foi a consequência que ele ganhou, para entender por que ele continua ocorrendo. Daí, dependendo da consequência, a gente muda essa consequência para mudar o comportamento. Um exemplo para falar sobre a evolução. Eu fiz um vídeo um tempo atrás aí, se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar um card aí em cima para vocês assistirem, que é sobre a evolução, como evoluir. Porque muita gente me pergunta na bike, tipo assim, como que eu faço para evoluir? O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Então eu fiz um vídeo explicando algumas coisas, dando alguns exemplos, e eu falei muito sobre alguns pilares que a gente tem na vida que a gente precisa realmente colocar em prática para que a gente consiga evoluir. Só que eu achei que ficou faltando um pouco essa parte da análise do comportamento que a Júlia trabalha, porque ela conseguiu me mostrar que através disso ela consegue ver realmente o que é a evolução, de que forma ela acontece. E aí eu pedi para ela explicar um pouco como é a evolução na visão de um analista do comportamento. Como isso acontece? Enfim, a evolução para análise do comportamento, a gente vai ter que dar exemplo, na verdade. Por exemplo, a evolução para pular de uma... A gente tem que falar do rampa. Comportamento para conseguir entender. A evolução não é num pulo de uma rampa. A evolução no pulo de uma rampa. O Júlio, o antecedente qual é? Estar de frente com a rampa, estar em cima da bike, já ter pulado uma outra rampa e aí pensar, essa eu consigo ou não. O Júlio disse que normalmente ele pensa, não tem por que eu cair. Então ele só tem um antecedente, é sempre o mesmo, né? Você sempre pensa, eu não vou cair. Na verdade, porque esse é um antecedente que faz acontecer, entendeu? Eu acho que o meu antecedente, na real, seria tipo assim, uma autoconfiança em que... É o pensamento, amor. Sim, mas é que não existe um pensamento no momento, tá ligado? Isso é uma coisa meio louca. Porque muita gente também me pergunta assim, tipo, velho, o que você pensa na hora que você tá indo andar de bike? O que você pensa na hora que você tá indo tentar pular uma rampa? Eu não tenho pensamento, tá ligado? Esse é um bagulho meio brisa que quando você tá em cima da bike acontece. Que tipo assim, você tá ali, você tá no momento e você não tem um pensamento. Você não tem tipo assim, agora eu vou pular, eu vou cair.
Ah, será que eu vou ou não vou? Na verdade, eu acho que quando você pensa dá até ruim, porque quando eu Sim, tentei exato. andar de bike com o Júlio, eu só pensava, agora que eu vou cair? Não, é agora, nossa, já é agora que vai chegar a hora que eu vou Sim. cair. Já Eu teve pensava alguns assim. momentos, na verdade, em que eu fiquei com o pensamento de cair na cabeça e acabei caindo. Tipo, de tanto você pensar isso, é meio que uma negatividade que você atrai pro momento ali que acaba te fazendo errar alguma coisa ou cair. O pensamento negativo já é um antecedente. Porque você vai com o pensamento, eu vou cair, a chance de você cair é maior porque você não tá autoconfiante. E você não tá, tipo, meio que E aí o que focado acontece? 100% na Aí vem, ação, ó, né? aí vem a consequência. Você vai e cai. Numa próxima, a chance de você cair de novo, por mais que você ache, o pensamento não difere muito, porque você já tá da mesma forma da última vez. Eu vou cair, você dá, vamos supor, uma tensionadazinha diferente de medo que faz você cair de novo. Agora o que acontece com o Júlio? Ele tem o antecedente de... Tá bom, você fala que não pensa, mas não pensar é a mesma coisa que pensar que não vai cair. Porque se ele pensasse que ia cair, ia dar negatividade. Eu acho que você vai porque você já fala assim, eu vou, não vou cair. Você não pensa, tá bom, você não pensa, mas é um... É meio que Dá pra um ir. auto-pensamento, pá. Tipo, um negócio que É inconsciente. não chega no afloramento de eu pensar, mas tá ali, tá? Aí Tipo, dentro de uma E o cúpula. que isso ocasiona? O corpo dele não tá tensionado, o corpo dele tá perfeito na bike. Todo o antecedente, ele não vai mudar, entendeu? Você não vai... Tá diferente. O que deixa perfeito para passar a rampa, ele passou, não caiu, ok. O pensamento de não cair não vai vir na próxima. Vamos supor que ele estava pensando isso é a mesma coisa, mas o pneu fura e ele cai. Aí tem uma consequência negativa. O que pode acontecer o quê? Pode acontecer que ele venha de novo e caia sem o pneu cair, sem o pneu furar. Nossa, isso que é foda. Porque, tipo, acabou vindo o mesmo pensamento na minha cabeça de quando eu caí. Eu gostaria de Porque pode explicar... acontecer. Meu, é que é o que eu tava falando no início do vídeo. Não é só analisar o comportamento em si. Porque, por exemplo, um comportamento de choro tem 1 milhão de funções. E é a função do comportamento que a gente tem que analisar. Então, uma pessoa que vai e cai muito, a gente tem que analisar qual é a função do comportamento dele. Ou é o motor, que ele tá errando um pé, porque às vezes a pessoa é confiante, mas é o motor, entendeu? Sim. Se for o motor, por exemplo, o cara fala, eu vou conseguir passar, mas ele sempre deixa o pé errado, então ele sempre cai. Então a gente tem que mudar um antecedente. Não vai ser o pensamento, vai ser o pé. Nossa. O pior é que, tipo, se você for pensar na evolução do atleta, assim, de uma pessoa que quer fazer algum tipo de esporte, você tem que analisar muito, né? A pessoa e o que ela tá fazendo para achar quais são os antecedentes e o que tá levando à consequência. Sim. Todos os comportamentos têm o antecedente e a consequência. É incrível, né? E é muito legal, porque daí você muda a consequência, é assim que eu trabalho. Tipo assim, é que não dá pra explicar. Dá um exemplo de uma ação, mas acho que, tipo assim, ó, você também podia explicar o que é o antecedente, o que significa a palavra antecedente. Gente, antecedente pode ser muitas coisas, pode ser tudo. Depende, ó, eu ensino para crianças o que é cada coisa. Por exemplo, o antecedente é perguntar o que é isso e a coisa é um antecedente também. Porque assim... Tudo é antecedente? Tudo é antecedente. Entendi. O antecedente é basicamente tudo, então. É todo o espaço, por exemplo. Tipo, o ambiente escuro é um antecedente. Chuva é um antecedente. Tudo, é. Tudo é um antecedente. Porque a chuva é um antecedente para você poder escorregar com a pista, entendeu? Hoje eu tenho mais chance de cair porque está molhado. Lama é um antecedente. Isso é uma coisa também Pneu furado é um antecedente que acontece de, tipo... Já surgiu algumas pessoas perguntando pra mim, tipo assim, meu, como que eu faço pra conseguir andar no molhado? Como que eu faço pra conseguir andar na lama? Então isso é uma coisa que aconteceu comigo, que pode acontecer com vocês também, modelando o comportamento de pensar, meu, tá molhado, tá com lama, mas eu vou conseguir. É o pensamento. Então, e aí, tipo assim, você pensa nisso, você vai e você tenta
pelo menos até você conseguir, né? Porque você tem que conseguir para isso virar um estímulo Você positivo. pensa até conseguir. Ó, pensamento para análise Porque, do tipo assim, ó, comportamento é um rapidão. comportamento encoberto, a gente chama. Por que é um comportamento encoberto? Tudo que é comportamento, a gente fala que a gente consegue modificar. Então, a gente consegue modificar até o comportamento, só que é um comportamento que está ocorrendo, a gente só vai saber se a pessoa dizer. Por isso a gente chama de encoberto. Como muda um comportamento? Mudando sua consequência e seu antecedente. A gente consegue mexer só na consequência. O antecedente vai sempre depender Do momento, do que a pessoa tá fazendo. de tudo isso. Por exemplo, o pensamento da pessoa é eu vou cair. Vamos supor que ele faz uma terapia, que ele conversa com os amigos que falam, não, eu não vou cair. E o amigo vai e não cai. Aí ele pode pensar, será que isso pode acontecer comigo? E é uma coisa que pode mudar o pensamento dele quando ocorre com outra pessoa, porque ele viu a consequência. Nem sempre a consequência tem que acontecer comigo para o comportamento mudar. Às vezes, acontecendo com o outro, faz você mudar, entendeu? Você viu como que pode ser Por isso que é muito bom, tipo assim, se você quiser evoluir na bike, você andar com pessoas que andam melhor que você assistir muito vídeo, você realmente andar com essas pessoas que andam melhor que você para você ver que aquilo que ela tá fazendo é possível. Então, tipo assim, isso acaba causando um antecedente para você, seria isso? De que aquilo pode acontecer, de que aquilo é possível. Sim, não, aí você mudou o comportamento, você mudou o pensamento, entendeu? Então, tipo, não é o antecedente. Mudando o pensamento, eu mudo o comportamento do corpo, de conseguir, que é a consequência, entendeu? Você conseguir é a consequência. Você pensar se vai ou não é o comportamento. É muito difícil ficar falando em antecedente, comportamento, consequência, mas dá pra entender que depende da consequência que a gente vai receber. Então, mas a minha dúvida, o que eu tava pensando, na verdade, sobre o negócio de andar de bike num molhado, numa lama, num lugar que, tipo, aumenta muito a probabilidade de você cair. Então, muitas pessoas acabam tendo um comportamento acabam ficando mais retraídas, porque elas sabem que aquilo aumenta a chance de cair. Até mais tensa também, né? Mais tensa. Mas o pensamento que eu queria chegar é tipo assim, ó. Para ela mudar isso que está acontecendo, ela teria que mudar o comportamento. Ela teria que pensar, não vou cair, ir lá e tentar. Só que se tipo assim... Não é tão fácil. Ela precisa ver a consequência acontecendo. Então ela precisaria ver uma pessoa acertando para ela mudar o comportamento dela. Ela precisa de uma consequência algum dia, entendeu? Ou, por exemplo, às vezes pode ser uma consequência punitiva. Ele... por si só, percebe que toda vez que ele pensa, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Ele vai lá e cai. Ele fala... Aí ele já muda, porque a consequência foi negativa. Então ele não vai continuar fazendo desse jeito. Entendeu? Agora você entende. Mas pode ser que ele tente de outro jeito ou pode ele ser. Nem vai tentar também, né? Tipo, Então, a consequência punitiva, a gente fala na análise do comportamento, ela diminui o comportamento. Daí, neste comportamento, é como se fosse um comportamento duplo, que é o encoberto e o do corpo acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Nossa. Corpo tenso e tal. O pensamento vira... parte. Acontece o pensamento no mesmo momento que está acontecendo a punição com o seu próprio corpo. Você foi lá e pensou, não vou conseguir, foi lá e caiu. Diminui o comportamento de pensar que eu vou cair. Sim, porque você fala, se eu continuar pensando assim, é que se você tiver consciência disso. Entendi. Eu já pensei muito nisso, velho, muito nisso. Sério? De momentos em que eu tava andando de bike e quando eu pensei, eu caí, foi aí que eu deixei de pensar. Tipo, na hora que eu pensei assim, eu tô pensando nisso, por isso que isso tá acontecendo, eu vou parar de pensar. E aí começou a tudo dar certo. Por isso que eu acho que tem também um negócio de tipo assim... que eu acredito muito na energia da parada, tá ligado? Então, tipo assim, se você pensa negativo, a energia negativa vai tomar conta do momento e vai acontecer coisas negativas. Então, e aí eu comecei a parar de pensar nisso e isso me fez evoluir porque eu já não pensava mais no cair. Eu só ia para conseguir, para que desse certo e sem pensar na negatividade. Então isso acabou ocasionando a evolução também. E acho que isso é até um ponto do que a análise do comportamento explica, né? Porque, tipo, a gente
pensou em tudo isso que a gente pensou até agora pra chegar nesse momento. Tipo, o ápice do porquê isso acontece. Caralho, cara. Tudo que você quiser fazer em cima da bike que você não consegue, acho que o primeiro ponto, então, seria você ver uma pessoa fazendo isso, para que você já comece a pensar que aquilo é possível, aquilo dá certo. Porque você também tem que ter noção, né? Se você não vê uma pessoa pulando uma Exato. rampa, você não tem Exato. noção nenhuma de como você tem que se comportar, qual velocidade você tem que ir. Sim. Tudo bem, você pode é difícil, né? Uma pessoa experienciar alguma coisa sem antes ter visto. Eu gosto dessa sensação, eu curto fazer isso, tá ligado? Mas é difícil, ninguém... É difícil, eu não vejo muitas pessoas fazendo isso, mas isso eu acho que uma das primeiras vezes que aconteceu isso comigo, que eu tive ciência de que isso estava acontecendo, foi uma vez que eu tava andando de BMX, e aí a gente tava fazendo uma rampa e eu falei assim, meu, deixa que eu tento. A gente tinha acabado de fazer a rampa, a gente não sabia qual que ia ser a consequência daquilo, tá ligado? Mas posso falar uma coisa? Aquela rampa você nunca tinha ido. Mas você já tinha ido em outra rampa, entendeu? E isso Entendi. você já viveu, você já tinha ido numa rampa pelo menos parecida E já com tinha aquela. dado certo. Sim, entendeu? Isso é muito louco, então. Mas mesmo assim ainda é uma coisa, tipo, atípica, pode-se dizer assim, né? Que não é tipo, todas quer as dizer pessoas... diferente, né? Tudo bem. Não é todas as pessoas que pensam dessa forma. Sim. Então eu acho que a gente podia passar por um outro momento, então. O primeiro passo seria você ver uma pessoa fazendo, para que você crie o pensamento de que aquilo vai dar certo, de que aquilo é possível, e aí a gente parte pro segundo ponto, que seria fazer, basicamente. Acho que você tem que tomar o partido, ou não? Se você quer, você vai fazer. Assim, eu quero evoluir para pular uma rampa. Então, o que você vai fazer? Você vai ver a pessoa pulando e aí você vai pensar consigo mesmo, nas suas experiências. Eu já fiz algo parecido, eu já procuro nas memórias. Qual o momento que você já fez alguma coisa parecida? Ah, já fiz, então acho que eu dou conta. Aí vem o pensamento positivo, vai lá e faz, dá certo, pronto, já evoluiu para o próximo passo. Agora, uma pessoa que pensa, não vai dar certo, é tudo aquilo que a gente explicou. Pode ser que caia, pode ser que o pensamento de cair diminua. Ou nem faça, né? Ou muitas pessoas desistem de fazer pelo medo, que é igual eu. Eu tenho medo de descer de bike, já desci com o Júlio, eu só consigo pensar que eu vou cair. E na verdade eu parei por quê? Porque eu não tava tão afim de evoluir assim. Eu queria ir mais por ele, pra poder acompanhar, mas não era um objetivo tão grande assim, né? Tão, tipo, vívido. Era um pensamento de assim, vou tentar pra ver se eu consigo acompanhar ele. Se eu não consegui, boa também. Tudo bem, fico em casa, tranquilo. Ou eu tento outra época da minha vida. Tinha outras preferências, que eu tava estudando mais nessa época. Tem isso também, preferência na hora da vida. Você vê que tudo vai dependendo dos pilares que você falou. Eu quero, já é um pensamento. Eu quero, eu consigo. Por isso que todo mundo fala sobre pensar positivo. Quando você pensa positivo, você já tá caminhando um passo a mais do que a pessoa que pensa negativo, com certeza. Isso, tá mais fácil de você fazer, tá mais fácil de você estar, sei lá. Era esse o ponto que a gente tava conversando aqui no começo, antes da gente começar a gravar, de tipo assim, eu percebi que eu sou uma pessoa muito positiva, que sempre pensa que as coisas vão dar certo. E acabam dando certo por conta disso, eu acho, porque tô sempre pensando que aquilo vai acontecer, que aquilo é possível, e aí eu vou atrás daquilo pra acontecer. E eu quero isso, então eu realmente me dedico e faço todos os outros pilares que eu já passei no outro vídeo. E, ficou bem explicado isso, hein? Eu espero que sim. Eu acho que pra quem vai ver isso e não entende muito bem nomenclaturas mais específicas, ficou um pouco perdido assim no começo, mas depois deu pra entender melhor por conta do contexto em si, né? Eu espero que sim. Que vídeo, hein? Primeira vez que eu participo aqui, eu espero participar mais vezes. Foi bem legal, acho que se vocês curtiram entender como tudo isso funciona na visão da psicologia, da análise do comportamento, deixa o like aí, se inscreve no canal de praxe e mandem suas dúvidas, mandem o que mais vocês querem saber sobre análise do comportamento. Aí talvez eu apareça aqui, gente. A Júlia
trabalha com autistas, que é um pouco diferente das pessoas típicas do que a gente estava falando aqui agora. Mas é isso então. Valeu aí, galera. Até o próximo. E é nóis.